Bom dia, com a paz do Senhor a todos vocês que estão ouvindo, a partir de agora, esse vídeo, ouvindo a palavra do Senhor. Um bom dia todo especial para cada um de vocês. O cabelo parece que não quer assentar. Hoje eu quero falar para vocês a palavra do Senhor que está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 5 em diante, que diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Louvado seja Deus. Eu li até o versículo 8. Graças a Deus. Bom, a palavra do Senhor diz aqui que Deus falou com Jeremias no ano de Josias, né? E veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Só que naquele tempo eles estavam pecando muito, estavam fazendo coisas que Deus não se agradou. E por isso, Deus usou Jeremias como profeta. Falou com Jeremias, só que Jeremias era uma criança na idade. E ele falou para o Senhor, que era apenas uma criança, não sabia falar. E Deus falou para ele: Não digas que eu sou uma criança. Não digas eu sou uma criança. Porque aonde eu te enviar, tu irás. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Não temas, porque você vai falar o que eu colocar na tua boca. Então é isso. O que Deus manda dizer para mim e para você. Que nós não temos que ter medo de falar do amor de Deus, a palavra do Senhor. Nós temos que seguir adiante, levar a palavra do Senhor, sem temer, sem ter medo de falar. Porque se você está com o Espírito Santo de Deus, você não vai falar nenhuma asneira, você não vai falar nada, nenhuma besteira, nada de errado. Se Deus é contigo, se o Espírito Santo do Senhor está com você, então é Ele que vai colocar as palavras na tua boca para que você possa falar. Tá? Hoje em dia, muitas pessoas não estão dando muito valor na palavra do Senhor. Ou até aquelas pessoas que estão lá na frente, né, que já conseguiram pregar. No início começaram a pregar a palavra do Senhor com vigor, com vontade, com força, com ânimo, né, com glória. Depois que cresceram, já hoje são famosos, ficaram famosos, né? Já perderam essa força, porque na realidade muitos, não vou generalizar, mas muitos estão pregando por dinheiro, para encher o bolso. Né? Na realidade, hoje em dia não tem muitas pessoas mais pregando, não generalizando, mas não tem muitas pessoas pregando mais a palavra, o que importa. Porque já estamos vivendo os últimos dias, Jesus está voltando e as pessoas continuam pregando prosperidade, ao invés de pregar a verdade, ao invés de pregar que Jesus está voltando, que o diabo não presta, que o diabo veio para matar, roubar, destruir, e que só há uma salvação, que é em Cristo Jesus, que se você não aceitar Jesus, você pode ir para o inferno. Então que Jeremias fala: Senhor, eu sou apenas uma criança. Jesus diz: vai, fala o que eu mandar. Jesus está enviando, está mandando, né? Hoje, que ele está vendo o que está acontecendo no mundo. Ele está enviando os pequenos, como eu, como você. Está nos enviando.
como pequenos, como crianças no Evangelho, estamos começando para poder falarmos a verdade, porque aqueles que já têm como é que eu vou dizer, a experiência, já não está mais querendo falar a verdade da palavra do Senhor. Está falando muita coisa sobre prosperidade. Não está falando sobre o pecado. Não está falando que o pecado mata, que o salário do pecado é a morte, que se você não fizer a vontade do Senhor, você pode ir para o inferno. A palavra do Senhor, em uma parte, diz assim: se você fosse chamado hoje por Jesus, se Jesus fosse te escolher hoje, o que você teria feito para poder, de coisa boa, para poder ir para o céu? Será que você fez alguma coisa nesse mundo de boa para poder ir para o céu? Aí essa pergunta, né? Essa pergunta fica para você responder no teu pensamento, no teu coração, tá? Então não digas eu sou uma criança, porque Deus está querendo usar mim, está querendo usar você para falar a verdade de Deus. E eu quero falar para você o seguinte: Jesus está voltando. Não é mais tempo de ficar pensando em dinheiro, em prosperidade. É tempo de renúncia, é tempo de arrependimento, é tempo de pedir perdão, tá? Porque o inferno existe, mas não foi feito para o homem. Não. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus deixou livre arbítrio, porque só vai para o inferno aquele que quer. Porque aquele que toma a atitude de ir para o inferno. Porque ao invés de você decidir ir para o inferno, porque você não decide de ir para Jesus, Ele deixou o livre-arbítrio para você escolher. Deus não quer que você vá para o pecado, é tanto que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para nos livrar do inferno, para nos livrar do pecado. Certo? Então, o inferno existe, não é brincadeira, não. Deus existe também. E ama você incondicionalmente. E não quer que você vá para o inferno. Deus não quer perder você. Porque Ele te ama. Você foi feito imagem e semelhança de Jesus. Então, para que vai escolher o caminho do errado, do pecado? Se Deus já pagou o preço por você, morreu na cruz para te livrar do pecado, para me livrar do pecado. O salário do pecado é a morte, gente. Então nós temos que falar a verdade. Nós temos que falar que o pecado leva para o inferno, que o pecado condena, que o pecado aprisiona a alma, a mente, o coração, a vida, destrói famílias, destrói a vida. Não nos leva a nada. Mas com Jesus a caminhada é em paz. A gente tem aquelas lutas? Tem, porque Jesus nos prova para que sejamos aprovados. Né? Mas não existe luta sem a vitória. E é melhor a gente passar com luta, mas com Jesus, do que passar sem Ele. Então pensa, reflita nessa manhã, tá bom? Eu desejo um bom dia para todos vocês. Que esse dia seja de paz, de amor, tá bom? E que você reflita sobre esta palavra que está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 1, e você pode continuar lendo. É muito boa a lição, tá bom? Reflita, pense, tá? E aceite a Jesus. Busque a Jesus para que Ele possa te aceitar enquanto é tempo, porque Jesus está voltando, tá bom? Glória a Deus, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!